Com muita alegria nós estamos novamente com os irmãos e queria pedir que a gente abrisse a Bíblia em Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 16 até o capítulo 3, o verso 4. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu e não ligado à cabeça. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivesseis no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Deus quer que você se santifique. Deus quer que você prossiga na santificação. Porém, deve ser isso da maneira de Deus. Nesse texto que nós lemos, existem 3 maneiras erradas de promover a santificação e uma maneira certa. Nós sabemos que depois que nós aceitamos a Cristo, que nós nos arrependemos dos nossos pecados, que nós confiamos em Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos ainda um longo caminho de santificação na vida cristã. A santificação é o gradual melhoramento do nosso caráter. É o gradual aumento da nossa obediência à palavra de Deus e aos propósitos de Deus. A santificação é o nosso crescimento, não somente na fé, mas principalmente na imagem de Cristo em nós. E a santificação é todo este processo. Ele é gradual, porque não há nada instantâneo na vida cristã. Ninguém, depois de aceitar Jesus, se torna perfeito da noite para o dia. E ele é sempre imperfeito. Ou, por mais que você cresça, se você estiver 40 anos na fé, você neste mundo, nesta vida, ainda será imperfeito. Mas você e eu podemos e devemos estar crescendo para a glória de Deus. O que acontecia nesta igreja, para quem Paulo está escrevendo, é que havia alguns equívocos. Como eu disse, tinham 3 maneiras erradas que os membros daquela igreja estavam fazendo, e Paulo, no final do texto que nós lemos, nos vai dizer uma maneira certa. O assunto não se esgota aqui. Apenas a passagem de hoje vai falar dessas 4 maneiras de trabalhar a santificação. 3 erradas e uma certa. No versículo 16 e 17, nós lemos: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Essa primeira maneira errada de promover a nossa santificação é nós nos apegarmos a coisas do Velho Testamento, coisas que já passaram, mandamentos, regras, leis que estão na Bíblia, mas são do Velho Testamento.
Aqui naquela igreja haviam pessoas que estavam julgando aos outros pelo comer, pelo beber, pelos dias de festa, lua nova e sábados. Gastarmos nosso tempo em mandamentos que já foram abolidos no Novo Testamento, isso não vai promover a nossa santificação. Nós estaríamos, como diz aqui no verso 17, correndo atrás de sombras. Quando a gente olhar uma parede, a gente vê primeiro a sombra da pessoa. E depois que a pessoa chega, a nossa atenção é com a pessoa que chegou. Embora você antes viu a sombra, você viu que ela está chegando, mas depois que ela chegou, você dirige sua atenção à própria pessoa. Assim, todas essas coisas que eram do Antigo Testamento e que já passaram, eram sombras de realidades que nós já temos. Se eu já tenho a realidade, eu não devo me apegar à sombra. Se a pessoa que está ensinando ou cobrando algo de nós não pode apontar no Novo Testamento alguma ordem nesse sentido, ela não é obrigatória, e com ela não progride a nossa santificação, mesmo que seja algo bom. A segunda maneira errada de promover a santificação, o culto dos anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, está no debalde inchado na sua carnal compreensão e não ligado à cabeça, é a busca de experiências místicas. Na igreja de Colossos, haviam pessoas promovendo o culto dos anjos. A experiência com um anjo apareceu para elas, e isso estimulava os outros irmãos a buscarem esse tipo de experiência, a pedirem que Deus desse uma visão de anjos para eles também. Então Paulo fala, isso aqui não é útil para a nossa santificação. A santificação e a minha santificação tem que estar sempre, continuamente, conforme diz o versículo 19, ligado à cabeça. Quem é a cabeça da igreja? É Cristo, Jesus Cristo. Então, qualquer experiência que não está ligada com Jesus Cristo não promove a nossa santificação. Até mesmo que a experiência pareça para nós que tem a ver com Cristo, eu tenho que estar sempre perguntando para ela qual foi a edificação que ela trouxe. Nenhum de nós quer dizer que Deus não pode dar experiências extraordinárias a ninguém, que Deus não pode fazer as pessoas terem eventos sobrenaturais em sua vida, mas que há princípios para eu avaliar as experiências, mesmo que sejam sobrenaturais. Nós lemos, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, às vezes, existe uma experiência que está na moda, em que as pessoas vão em tal passa de algo emocional. Porque diz que a manifestação do Espírito Santo é para o que for útil. Então, uma experiência inútil não vem do Espírito Santo. Tudo que eu caí, que eu desmaiei, em que você foi edificado? Essas perguntas devem ser feitas. Terceira maneira errada de promover a santificação, em que a pessoa não está satisfeita nem com as regras do Antigo Testamento, que já foram abolidas, nem com as regras do Novo Testamento, e ela inventa suas próprias regras. Aquela tendência legalista da igreja de dizer coisa não pode ir em tal lugar, não pode fazer tal coisa. Essa tendência é equivocada, em primeiro lugar, porque nós não temos a sabedoria de Deus para decidir o que é certo e errado para os outros. Pode acontecer de estar como Jesus ensinou ao Sermão da Montanha, que eu tenho que cortar a minha mão quando ela me faz tropeçar e arrancar o meu olho quando ele me faz tropeçar. O que isso significa? Que eu posso
na minha vida, avaliando a minha situação, ter que renunciar a certas coisas que eu sei que vão me induzir ao pecado. Mas esse erro aqui, carregar os outros de ordenanças, acontece quando eu projeto isso para os outros. Porque nem tudo que é fraqueza para mim é fraqueza para os outros. Isso tem que ser avaliado caso a caso, pessoa por pessoa. As coisas e práticas e costumes da sua vida que você sabe que são tropeços aos outros. Daí que surgem essas regras que nós conhecemos, que muitas vezes elas tiram completamente o foco do que é a vida cristã e do que é, e algo mais, elas é dito nesse texto que não tem efeito, não servem ao efeito pretendido. Versículo 23 diz: as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Não adianta criar redomas para o povo de Deus, criar regras morais, projetar aos outros. Não é isso que vai santificar a cada um de nós. A regra, a lei, o mandamento que eu invento da minha própria cabeça e imponho aos outros, ele não transforma o coração. Ele pode mudar a aparência, ele pode mudar o exterior, mas o coração não é transformado. É isso que ele está dizendo. Não são de valor algum. Dizer que eles estavam tomando atitudes erradas e que não promovem a santificação, a partir dos versículos 1 a 4 do capítulo 3, ele vai dizer aquilo que realmente promove a nossa santificação. Buscai as coisas que são de cima, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Com Cristo. E onde Cristo está? No céu. Pensai em Cristo que está no céu. Mudar a aparência não é santificação. Mudar externamente não é santificação. Copiar o Antigo Testamento não é santificação. Santificação é ser transformado no seu coração à imagem de Cristo. Então ele diz, a maneira de você promover a transformação do seu coração é você do alto. Lá em João 15, o versículo 5, ele diz: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Como se fosse uma árvore. Cristo é a videira, nós vem dele, a fonte da nossa. Como se, quando nós nascemos nesse mundo, nós fôssemos um galho de uma árvore que está apodrecida. Essa árvore, o caule dela se chama Adão. Nós nascemos nessa humanidade que está corrompida, está apodrecida. Então ele é transplantado para aquela nova árvore que se chama Cristo. E a vida dele está conectada. Quanto tempo eu e você gastamos em comunhão com o nosso Senhor Jesus? É isso que faz a diferença. Não colocar uma mão, adianta limpar o exterior dos fariseus. Por fora eles eram como seu, e dentro só havia imundícia. Para se transformar de dentro para fora, é necessário gastar tempo com o Senhor Jesus Cristo em comunhão, para que a vida dele entre na nossa vida. Sem mim nada podeis fazer. Às vezes o ímpio chega para o cristão e pergunta para ele: você
gostaria de estar fazendo as coisas que eu estou fazendo, não é? A sua religião que não permite. A resposta do cristão, que entende esta verdade, de que a vida dele está em Cristo, e só em comunhão com Cristo que ele pode se santificar de verdade, e não somente da aparência. A resposta dele é que Cristo me transformou. Não é que eu não posso fazer, eu não quero mais. Eu não quero mais. Ele mudou de dentro para fora. Nós não devemos estar satisfeitos com uma que seja mera aparência. A aparência engana somente os homens, não engana Deus. Vamos orar. Senhor, não nos permita nos afastar de Ti, porque sem Ti nada podemos fazer. Que realmente, de verdade, nosso coração seja transformado de dentro para fora, para glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém.